Olá, sejam bem-vindos ao Congresso Brasileiro de Biodiversidade nas Inovações Tecnológicas em Saúde. Eu gostaria de agradecer o convite para que eu compartilhasse com vocês um pouquinho do meu conhecimento e das minhas pesquisas na área. Eu vou falar hoje um pouquinho para vocês a respeito da melhora da entrega de produtos através da utilização de microemulsões, então elas vão amplificar e melhorar esse drug delivery. E eu gostaria muito de parabenizá-los por estarem participando do evento. Esse é o diferencial dentro da área da saúde, nós termos mais congressos dessa forma, para que possam ser divulgadas aí toda a parte de pesquisa brasileira e o nosso conhecimento, que vai melhorando dentro da saúde o tratamento de todas as populações, né? Isso nós sabemos que esse congresso é um congresso multidisciplinar, então tem visão para todas as áreas da saúde. Esse trabalhinho que eu vou compartilhar com vocês a respeito da utilização de anti-inflamatórios, em especial cetoprofeno, para que eu consiga ter uma melhora de resultado para os tratamentos e, ao mesmo tempo, uma redução nos efeitos adversos. Bom, vou falar um pouquinho a meu respeito. Eu sou biomédica, tenho mestrado e doutorado pela USP de Ribeirão, meus 2 pós-docs também são na USP de Ribeirão Preto, faço parte de um grupo de pesquisa, atuo em pesquisa há muitos anos e sou docente. Além disso, trabalho também na área da estética avançada, além da área da pesquisa, que trabalho tanto na parte de dermato, com essa parte de pesquisa para estética avançada, quanto para a parte de dermatologia para as medicações. Eu trabalho faço pesquisa, né, dentro da USP de Ribeirão Preto, então o meu mestrado, doutorado e os pós-docs foram dentro da Faculdade de Farmácia, e nós temos uma equipe de pesquisadores, da qual eu faço parte. Esses pesquisadores têm suas linhas direcionadas também para o desenvolvimento dessas inovações tecnológicas. Nós trabalhamos muito com sistemas de entrega de produtos, dos ativos, e, em especial, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do sistema de entrega do cetoprofeno, as suas validações e os parâmetros utilizados para poder realizar a pesquisa e trabalhar com esse tipo de microemulsão, com esse tipo de produto, e quais são as grandes vantagens, o que nós conseguimos de resultado e o que isso traz de vantagem dentro de um tratamento. Bom, nós sabemos que o cetoprofeno, ele já vem sendo utilizado há muitos anos aí como anti-inflamatório. Esse anti-inflamatório, ele reduz bastante esse processo inflamatório, entretanto, nós temos a dificuldade para a entrega do produto, né? O cetoprofeno, ele é utilizado aí nas artrites reumatoides, osteoartrites, após cirurgias, então a gente já utiliza o cetoprofeno na clínica médica há muito tempo. Entretanto, ele é administrado por via oral, na sua maioria, e para os tratamentos que devem ser feitos a longo prazo, isso piora o quadro do paciente em relação aos efeitos colaterais, porque eu acabo tendo que dar uma concentração alta de um produto, de um anti-inflamatório, e esse processo no organismo como um todo, ele acaba apresentando os efeitos colaterais de uma forma mais intensa. E quando eu consigo administrar esse tipo de medicamento, já numa formulação que faz a entrega no local de ação, eu posso usar uma quantidade menor. Qual que é a grande dificuldade, qual é o grande desafio em relação ao cetoprofeno? Ele é pouco solúvel em água. E aí, para fazer essas emulsões, essas microemulsões, eu preciso de um sistema de entrega na qual eu consiga proteger esse ativo para que ele consiga realmente ser entregue na célula, para o local onde eu preciso. E nós utilizamos nestes sistemas, né,
substâncias à base de óleo, para que eu consiga carrear esse produto, o cetoprofeno. Então, eu tenho em processos que não são difíceis de realizar, essa também é uma grande vantagem para a utilização e trabalho com o cetoprofeno com as microemulsões. Eu consigo fazer um processamento fácil e barato, que isso é o grande diferencial, para que eu consiga tratar um paciente com essas microemulsões, com essa parte nanoestruturada, porque isso vai fazer com que eu tenha uma passagem pela célula, né, melhor. Então, eu consigo carrear o meu produto de uma forma mais eficaz. Porque se eu tiver um sistema de liberação, ainda que o produto seja hidrossolúvel, ele não tenha facilidade de se dissolver em uma situação lipídica, ou que ele seja lipossolúvel, que ele tenha dificuldade de ser entregue sem que tenha uma diluição através da gordura, eu consigo, com esse sistema nanoestruturado, colocar esse produto no local adequado, na concentração certa, e ter uma resposta melhor, com uma estabilidade maior. Bom, qual é o grande diferencial entre as microemulsões e as emulsões? Normalmente nós escutamos muito a respeito das emulsões. As microemulsões, elas são transparentes e claras, bem mais claras e transparentes do que as emulsões, que têm um aspecto mais leitoso. Elas têm oticamente, elas são isotrópicas, elas têm uma estabilidade termodinâmica maior que as emulsões. O tamanho da partícula, que isso é muito importante. Quando eu tenho uma microemulsão, eu quero que essa partícula permeie na célula. E o tamanho da partícula, para que eu consiga ter uma efetividade, ela tem que ser pequena, para que eu leve o produto dentro dessa partícula. Então, numa microemulsões, as partículas são pequenas, em torno de 150 nanômetros. E elas têm uma formação espontânea dessas partículas. Quando não espontânea, com baixo gasto de energia. Tudo isso favorece a utilização de uma microemulsão quando comparado com uma emulsão, para que eu consiga ter uma permeação maior dessa substância. Por isso é tão importante eu trabalhar com esse sistema de entrega, para que eu consiga um sistema que ele seja adequado com a área que eu preciso que ele entregue esse produto. E no caso dos processos inflamatórios, principalmente a parte de dermatologia, a gente precisa ter uma microemulsão que eu consiga liberar o produto, que foi isso que nós fizemos, liberar o produto no local onde eu aplico. Então, uma ação tópica e com uma resposta eficaz. Quando eu penso em uma emulsão, eu tenho uma substância que ele não é estável termodinamicamente, ele normalmente separa a fase, o que a microemulsão não faz. A microemulsão, ela se mantém já homogênea, ela tem um tamanho de partícula maior, então, em todos esses aspectos, eu acabo tendo um resultado ou uma eficácia menor para esse tipo de terapia que eu desejo. Por isso é tão importante que eu tenha uma microemulsão. Então, qual seria a importância de se utilizar uma microemulsão tópica ou para aplicação transdermal, né, para esse tipo de sistema? A estabilidade termodinâmica, que isso é muito importante, que ela é de fácil preparo, de baixo custo, tem possibilidade de eu utilizar com substâncias hidro e lipossolúveis, né, hidrofóbicas ou lipofóbicas. Então, eu consigo usar, e em alguns casos, a gente consegue associar as duas na mesma microemulsão, então eu consigo melhorar com tudo isso a entrega da droga, da substância, do meu ativo, no local que eu desejo. E com isso, eu garanto um tratamento mais eficaz, com uma redução de efeitos colaterais. Isso é um grande diferencial quando eu utilizo uma microemulsão. É por isso
que ela se torna muito desejada dentro de um tratamento, porque eu vou diminuir efeitos colaterais. Isso faz um grande diferencial aí no meu, totalmente, né, na clínica médica. Então, isso é importante para a gente. Além disso, qual é o mecanismo de penetração, para melhora da penetração dessas microemulsões, né? As microemulsões, elas podem quebrar essa membrana bilipídica para passar, ou mesmo elas conseguem solubilizar os ativos para que eles consigam permear. Então, eu consigo melhorar porque eu aumento a área de ação, eu aumento a permeação desta substância no local que eu estou aplicando. Então, eu tenho um aumento de permeação de ativos, mesmo se eu utilizar uma concentração mais baixa, comparada com uma administração por via oral, onde eu vou perder muito produto e até ele chegar no local que eu quero, eu preciso de uma quantidade muito alta do ativo. Então, as possibilidades e a evidência clínica que a gente tem de excesso de efeito colateral vem da alta concentração. Quando eu consigo usar componentes que eles têm, na sua fase oleosa, no caso, condições de carrear esse meu produto e aumentar a área de atuação, tendo só no meu foco, então eu posso colocar menos produto para ter uma eficácia maior. Essa é a grande vantagem quando eu vou administrar uma substância, para que eu tenha esse drug delivery, né, essa entrega dos medicamentos. No nosso caso, a nossa microemulsão, nós utilizamos óleo de canola. O óleo de canola, ele é muito comum, utilizado e carreia, ele tem nele, né, muitas vitaminas e muitos nutrientes, como a vitamina E e vitamina K. Aqui, no nosso caso, a vitamina E já é bastante importante, porque ela é essencial para o nosso corpo. Então, ela é um antioxidante, ela ajuda também nessa estabilização dos meus ativos, e ela tem uma melhora de potencial e integridade da célula. Então, eu estou utilizando um óleo que também vai auxiliar na metabolização celular depois. Esse produto que está presente na minha microemulsão, ela terá uma função também orgânica. Então, isso auxilia no meu tratamento. Ele não é simplesmente um produto que eu vou usar e depois o organismo vai excretar. Tem que metabolizar para excretar. Ela já tem uma função que já auxilia aí dentro da utilização do meu fármaco, né? E quais são, normalmente, os potenciais adversos das microemulsões? Normalmente, eles estão correlacionados com a irritação da pele, que é pela concentração das substâncias, pela aplicação, concentração das substâncias, e acabam apresentando potencial comedogênico. Então, eu preciso estudar e avaliar para cada microemulsão qual realmente vai ser a sua função e as suas alterações dentro desse quadro, já que eu vou administrar uma substância que ela vai ser colocada na pele. E nós fizemos as avaliações dessa nossa microemulsão para ver qual era o grau de toxicidade dessa substância. Bom, altas concentrações estão correlacionadas normalmente com esses efeitos colaterais, efeitos adversos, com irritação, alta concentração das substâncias surfactantes. E neste caso, a gente diminui a quantidade e utiliza um óleo que ele também faz parte do nosso consumo, né? Então, faz parte da cozinha brasileira. E aí, a gente reduz aí já o potencial, a falta do conhecimento, né, em relação a essa toxicidade. Bom, então, como funciona isso? Uma microemulsão, que no nosso caso, ela contendo o cetoprofeno, ela vai fazer com que tenha um aumento da liberação do produto dentro da pele, otimizando aí com diferentes concentrações do produto, a gente foi avaliando para que tenha uma permeação eficaz
e que eu consiga um resultado semelhante, no nosso caso foi até superior, mas semelhante ao resultado dos nossos produtos que são utilizados já há muito tempo, aí estão no mercado, nossos produtos comerciais, que são o padrão, né, dos tratamentos até hoje, só que precisam de uma concentração muito superior para ter o resultado. Então, aqui, por que nós resolvemos utilizar o óleo de canola como algo que tenha seja o nosso carreador dentro da nossa microemulsão? Primeiro, porque não tem ainda estudos correlacionados com ele para esse tipo de foco, né? De entrega das drogas. Segundo, que já tem bastante estudo sobre toxicidade desse óleo. Então, nós já conhecíamos esse óleo, nós já trabalhávamos e colocamos ele para que fosse direcionado para essa microemulsão, porque eu conseguiria um produto de baixo custo, de fácil manipulação e que tem um potencial alto para ir para o mercado e a gente conseguir trabalhar com resultado físico, resultado fisiológico, né? Dentro da clínica, eu posso trabalhar e ter uma eficácia aí com redução de efeitos colaterais. Esse é o grande enfoque do trabalho que nós tivemos, foi diminuir a quantidade do ativo, para que eu diminuísse efeitos colaterais, e aumentar a quantidade dele no local que eu desejo. Bom, quais as vantagens aqui que nós conseguimos visualizar? As nossas microemulsões, que nós já vamos falar a respeito delas, elas conseguiram se manter estáveis por mais de 3 meses, e isso mostrando que sua biodistribuição e a liberação da droga se mantinham estáveis também. E nós conseguimos visualizar aqui, não sei se vocês conseguem visualizar aqui a grande diferença entre o efeito da pata, na qual nós fizemos um estudo com o Aerosil, que é um modelo de edema de patas já, isso já é padronizado, utilizando a indução através do Aerosil, e trabalhando com o cetoprofeno para redução desse processo inflamatório. E nós obtivemos resultados excelentes dentro da nossa pesquisa. O que contém na nossa microemulsão, né? Nós temos o propileno glicol, ele carrega o cetoprofeno, e na nossa fase aquosa, eu tenho misturas de monoleato de polissorbato, 80%, e a canola. Então, o óleo de canola, eu consigo montar essa microemulsão, a gente avaliou tamanho de partícula, potencial energético dessa partícula. Por que é importante? Então, do tamanho de partícula, nós havíamos falado. É importante eu saber qual o tamanho da partícula para que ela consiga permear. Quanto menor essa partícula, maior a facilidade que ela tem de permear entre as células e fazer a transfecção celular. Então, isso é importante que eu saiba. Depois, o potencial zeta. Potencial zeta é a energia externa da minha partícula. Eu preciso ter o conhecimento desse potencial, porque muitas vezes, se eu não estudo qual é o potencial zeta, qual é a energia dessa minha partícula, qual é a eletricidade dessa partícula, ela interfere na ligação com a célula. Elas podem repelir, e aí, ao invés de eu ajudar a permear, eu não consigo permear. Então, preciso fazer essa eficácia, visualizar realmente, né, qual é o potencial zeta, fazer o tratamento para saber na análise se é estável, se libera o produto ou não libera o produto, e qual é o potencial que eu tenho de manter e carregar esse ativo. Bom, as nossas partículas, elas estavam em torno de 20 nanômetros, isso significa um tamanho excelente para as partículas. O potencial zeta é em torno de 16 milivolts negativos, ótimo também. A eficácia de entrega, de liberação dessa substância, tanto da presença dela, né, e depois também para liberar. Então, a eficácia de carreamento, da liberação desse nosso produto foi alta,
em torno de 70%, e nós conseguimos fazer com que tivesse uma redução no edema causado através do teste de aerosol. Nós determinamos aí 2, 4 e 6 horas após a aplicação do aerosol, para que a gente pudesse passar o produto, essa microemulsão, e avaliar quais foram os resultados nesse tempo. Qual a grande vantagem? Nós conseguimos um resultado muito similar aos medicamentos comerciais. E esse, principalmente, edema de pata até 4 horas. Para o edema que a gente visualizou em 4 horas, nós tivemos um resultado muito similar com os medicamentos comerciais. Então, isso significa que nossa microemulsão, ela foi excelente. Ela teve quantidades bem inferiores, vou mostrar para vocês ainda a quantidade que nós utilizamos, e o resultado foi muito superior. Então, quando eu tenho um edema de pata, na qual eu tenho aqui o não tratado, né, o nosso controle, só fizemos o edema do paciente, o resultado trabalhando só com o gel comercial e o resultado trabalhando com as nossas microemulsões. E aí, estatisticamente, nós tivemos os mesmos resultados de um gel comercial. Qual que é a grande diferença? Quando é um gel comercial, a concentração de o cetoprofeno é bem superior à concentração da nossa microemulsão. No gel comercial, a concentração é de 7,1 microgramas por quilo. Para a nossa microemulsão, 2,8 microgramas por quilo. Então, significa que a nossa microemulsão conseguiu ser muito mais eficaz. Ele conseguiu quantificar, apesar da quantidade bem inferior, o resultado, a eficácia. Isso está correlacionado com o grau de liberação do meu fármaco, da permeação e liberação, foi bem superior, assim, o resultado ficou igual, mas a liberação é bem superior, né? Porque eu tenho uma quantidade bem inferior de fármacos. Então, eu mostro que com essa microemulsão, eu consigo ter um resultado estatisticamente idêntico ao resultado do gel comercial, e eu consigo ainda mostrar a sua atividade anti-inflamatória, na qual eu tenho, nos tempos aferidos, eu tenho uma atividade maior, uma atividade superior à atividade do gel comercial. Isso na comparação no percentual de ação e em função da utilização, da quantidade utilizada. Eu consigo, através da manipulação, da formulação da minha microemulsão, levar mais ativos para o local que eu desejo, inibindo esse processo inflamatório com uma resposta muito mais eficaz que quando eu comparo com a microemulsão não, o medicamento comercial. Isso dá um grande diferencial dentro do meu tratamento, porque eu estou colocando baixa concentração de substância química, de um ativo, né, farmacológico, que é o cetoprofeno, para um tratamento que, quando utilizado a longo prazo, a gente já conhece na clínica que tem bastante efeito colateral, pela utilização desse anti-inflamatório, né, não esteroidal, aí por muito tempo. Então, eu consigo diminuir automaticamente os efeitos colaterais, porque eu vou reduzir a concentração da substância. E aqui na entrega do cetoprofeno, tanto no comercial, comparado com a microemulsão, né? Olha como eles têm, na entrega na liberação, eles ficaram muito semelhantes, lembrando que a concentração é mais que o dobro, a concentração do gel comercial, em relação à nossa microemulsão, e quando eu estou falando em relação realmente à dose aplicada, olha a diferença de percentual.
de liberação, é muito superior. Então, eu entendo que quando eu utilizo esse produto, eu consigo ter uma resposta muito mais eficaz. Olha as imagens aqui, nós temos a pele do animal, né? Só sem ter aplicado o aerosil, depois com o nosso controle com o aerosil, e aí todo esse processo inflamatório que ocorre, a migração e todo esse processo inflamatório, depois com a utilização no C, com a utilização do cetoprofeno como gel comercial e a utilização da nossa microemulsão, na qual eu consigo visualizar uma pele melhor com a microemulsão quando comparado com o gel comercial. E a eficácia muito boa em relação, isso tudo, essa imagem aqui, com 6 horas após a aplicação do aerosil e a aplicação da microemulsão, da nossa microemulsão e do gel comercial. Então, eu consigo deixar uma pele mais estável, com uma redução maior desse processo inflamatório. Bom, um sistema de entrega com um anti-inflamatório, ele precisa de ter condições especiais para que eu consiga ter uma resposta adequada. Então, quais são essas condições especiais? Primeira coisa que a gente pensa quando está trabalhando com uma microemulsão é pensar no tamanho dessa microemulsão, de qualquer substância que eu queira fazer com que ela permeie, né? E isso, a nossa microemulsão apresentou um tamanho ideal de 20 nanômetros. Eu consigo ter uma boa permeação com esse tipo de fármaco, com esse tamanho de partícula. Então, ter um tamanho de partícula reduzido, ter uma polidispersividade elevada. Eu preciso de uma polidispersividade que é elevada, não, perdão, errei na hora de falar. É uma polidispersividade baixa. Significa o quê? Polidispersividade são os tamanhos dessas partículas dentro da formulação. Ela não pode ter tamanhos muito diferentes. Eles têm que ser mais próximos para que eu tenha uma homogeneidade nessa formulação. Eu consigo essa polidispersividade baixa quando a gente mantém essa microemulsão. E, além disso, ter um potencial zeta, que é aquela energia em volta da partícula negativa, para que ela consiga interagir realmente com a minha célula, para que ela tenha uma permeação maior e que ela tenha uma adequação nesse sistema de liberação. Com isso, eu tenho um resultado que ele vai fazer com que eu possa prescrever e trabalhar com um tipo de microemulsão desse. Quando eu trabalho com esse tipo de microemulsão, eu tenho um resultado muito mais amplificado. E aí, a gente consegue ver que usando menos de 60% da concentração do fármaco, eu consigo uma resposta muito eficaz. Automaticamente, se eu vou reduzir a quantidade de fármaco, eu vou reduzir também a quantidade de efeito colateral para o paciente. Então, a utilização desses sistemas de entrega de droga, hoje, nanoparticulados, eles conseguem fazer com que eu mantenha a eficácia do tratamento, porque eu consigo fazer com que ele chegue no órgão-alvo. Isso é muito importante quando eu vou trabalhar com qualquer formulação. Não adianta eu colocar um monte do ativo e ele não chegar no alvo. Então, eu já vou diminuir a concentração, mas vou aumentar a ação, porque ele vai chegar no órgão-alvo com maior eficácia. Depois, eu preciso, tendo uma concentração mais baixa, eu automaticamente, na corrente circulatória que vai estar sendo liberado, está em menor concentração. Ficando em menor concentração, automaticamente, efeito colateral está reduzido. Então, eu tenho um aumento da eficácia do tratamento e uma redução de efeito colateral. A gente consegue visualizar, nesse trabalho, nós conseguimos visualizar uma redução muito eficaz desse edema. E aí, uma particularidade, né, quando a gente colocava, trabalhando com essas patas, com o paciente, o animal com aerosil, a gente colocava só aerosil, depois ele demorava
para voltar o tamanho da pata ao normal, reduzir esse processo inflamatório e melhorar o estado visual dessa pata, demorava em torno de 4 a 5 dias. Dos animais, das cobaias, que nós colocamos, os ratinhos que nós colocamos, a microemulsão, em 2 a 3 dias, você já não visualizava nenhuma alteração. Então, o processo inflamatório exacerbado que ocorre em função do próprio teste, né, do aerosil, com a microemulsão, nós conseguimos reduzir e manter eficaz. Então, ele já reduziu e se manteve por mais tempo, e depois voltava ao tamanho normal. Então, isso é muito legal. Bom, o que eu queria mostrar um pouquinho para vocês em relação a esse tipo de tratamento, esse tipo de pesquisa. Dentro do Brasil, nós temos muita pesquisa acontecendo, mesmo em ano de pandemia, demos algumas reduzidas aí em função das aglomerações que nós não podemos, e o contato, e todo esse nosso novo normal, né? Que é muito, temos que tomar muito cuidado, mas as pesquisas continuam sendo realizadas, eu tenho áreas de pesquisa aí que os alunos já estão voltando, nós já continuamos mantendo as pesquisas dentro do Brasil. Vocês estão de parabéns de procurar e estarem participando de um congresso deste tamanho, é um congresso muito bom, com vários professores apresentando áreas de trabalho para vocês e inovações tecnológicas. Essa parte me encanta, essa parte de nanopartículas. Eu trabalho com nanopartícula desde 2008. Eu fiz meu mestrado e doutorado na USP, trabalhando com a parte mais de toxicologia, e os meus 2 pós-docs, eu trabalho com nanopartículas, sistema de liberação. Então, eu amo muito. Se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem, podem entrar em contato comigo. Eu estarei sempre à disposição. Espero que tenham um excelente evento e agradeço a participação de vocês e o convite para que eu apresentasse um pouquinho do meu trabalho. Fiquem com Deus.